pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando das oportunidades de emprego que tem surgido lá no Brasil, na profissão a qual o Sérgio trabalha, que é de inspeção, tá certo, pessoal? E também quero pedir a vocês que ainda não são inscritos nesse canal, caso gostem desse conteúdo, que se inscrevam, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo. Para as pessoas que já têm nos acompanhado já faz algum tempo, já está ciente de que já falei diversas vezes que emprego para o Sérgio tinha, né? Não estava tendo em grande escala por conta que realmente era aquele processo mesmo de crise no geral, né? Que o país estava passando. Mas estava sempre aparecendo trabalho para ele na área da inspeção. Só que agora, pessoal, tem parente nosso, né, que trabalha lá nessa área e falou que está, olha, numa demanda grande dessa mão de obra de inspetor. Olha só como são as coisas, né? Aí Sérgio está aqui, né, trabalhando, como alguns de vocês sabem, na casa de campo, fazendo manutenção num todo, né, naquilo que for preciso nessa casa, né, nesse ambiente. E chega essa notícia para ele, tá? É uma notícia boa, porém nos deixa impossibilitado no momento de estarmos indo para o Brasil nesse momento. Como eu já falei algumas vezes, somos em 6 pessoas e para isso precisa de um planejamento. Não tem como ir assim de imediato. Isso vai levar um tempo. No caso, seria assim uma possibilidade se desse para ele ir na frente para o Brasil, lá trabalhar na área dele, organizar tudo, tá? Para depois nós irmos atrás. Lembrando também, pessoal, que quando nós viemos para cá, já tínhamos vendido a casa, vendemos o carro também. Então, a gente, para chegar no Brasil, a gente tem que começar, eu não vou dizer no zero, porque a gente tem um terreninho lá, entendeu? Mas para isso tem que iniciar uma obra. E obra, vocês sabem que gasta, tá? E não é pouco. É preciso gastar com material de construção que não é barato e mão de obra ainda mais cara ainda. Então, pessoal, tem que ter essa organização primeiro para poder nós estar deslocando daqui, né, e fazendo novamente a mudança de retorno ao nosso país. Mas é uma notícia boa, tá? E bem tentadora, porque na hora a gente fica até mesmo balançado, né? De querermos ir correndo assim, mas a despesa é grande, tá? Para isso teríamos que ter moradia lá ou alugar alguma casa lá, né? Porque até construir nesse terreno ou ver outra coisa assim, né? Para poder estarmos morando. De imediato que eu vejo a possibilidade somente mesmo em alugar alguma coisa. Mas agora, nesse momento, sem condições de nós estarmos indo para o Brasil de imediato pela situação, né, financeira. Eu estava até comentando com o Sérgio, né, que caso, né, desse para ele ir na frente, seria uma ótima opção. Mas o Sérgio vai estar falando, pessoal, para vocês, tá? Eu estou aqui conversando, dando uma pincelada aqui já no assunto, mas vou estar colocando um vídeo aí, Sérgio explicando como funciona esse trabalho lá na área industrial e como é que está, né, a demanda de mão de obra, né, que estão precisando, estão pedindo. Eu tenho um parente que trabalha aqui também, inspetor. Aliás, eu tenho dois parentes, né, irmãos e sobrinho, que trabalham na área da inspeção e também, graças a Deus, tem tido bastante oportunidade lá. Inclusive, tem perguntado, né, algumas empresas se ele tem pessoas, né, inspetores para estar indicando. Olha só como são as coisas, né? Então, são situações que nós passamos, né, que serve de experiência, que mais um pouquinho de calma,
né, daria tudo certo. Porque, como eu disse, emprego para o Sérgio tinha, pessoal, tinha. Inclusive, ele tinha acabado de sair de uma parada, né? Quando a gente fala parada, numa indústria, né? Para-se uma área para iniciar tipo um preventivo, tá? Aquela área para de funcionar para começar a manutenção naquela área. E então é muito corrido, bem puxado, porém há um retorno no final do mês, bem gratificante. Então isso aí vale muito a pena. Mas para as meninas não tinha nada, certo? Por conta mesmo dessa crise, porque é uma cadeia, né? É um círculo, um dependendo um do outro. Sai as indústrias tão bem, o comércio vai bem, né? Tudo funciona. E vai criando, né? Gerando novos empregos e oportunidade, né? Para a população. Mas quando para, olha, aí fica difícil, né? Dificulta para todo mundo, pessoal. Então ele veio mais pelas filhas, para poder elas terem uma oportunidade de emprego, porque a minha filha mais nova trabalhava em São Paulo, num shopping, por conta dessa crise, né, da pandemia. Ela foi demitida e ficou desempregada. Aí a mãe das duas crianças também estava desempregada. Então estava uma situação caótica. Então ele vendo as filhas nessa situação, ele falou, vou arriscar na Europa, né? Vamos lá para vocês terem uma oportunidade. Mas por ele mesmo, ele estava bem estabilizado em relação a emprego, tá? Estava trabalhando na área que ele gostava, de inspetor, então ele estava super satisfeito. Quando ele não estava trabalhando na expensão, ele estava trabalhando de encarregado e daí por diante, entendeu? Mas o pai, né, ele quer o melhor para os filhos e ele não mediu o sacrifício, né? Fez isso aí, né, na intenção mesmo de dar um futuro melhor, né, em relação ao emprego, a oportunidade para as filhas. Mas vida que segue, vamos nos organizar e se for da permissão de Deus, né, no dia certo, no momento certo, estaremos retornando, né, não vai ser no nosso tempo. Dessa vez não vamos nos precipitar para não errar duas vezes, né, porque do jeito que a gente nos precipitamos em vir, tá? Então, agora é hora da gente botar a cabeça no lugar, certo que está tendo bastante propostas muito boas lá de emprego para o Sérgio, mas tem que ver a outra área que é das meninas, né, que, né, se não tiver para elas vai dar no mesmo novamente. Então, vamos esperar com paciência, aguardar e o andar da carruagem, né, como diz o ditado. E se tiver de ser, será. Se tiver de irmos logo mais na frente, iremos, né? Tá na mão de Deus. Tá bom, pessoal? Mas o Sérgio vai estar explicando direitinho para vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Ele entende mais, é a área dele, né? Então, ele sabe falar melhor do como funciona esse processo de parada nas áreas industrial. Tá bom? Vamos lá pro vídeo do Sérgio. Então vamos embora lá comigo, beleza? Mais uma vez, né? Nós estamos juntos aí, né? Que legal, mais uma vez. Então, vamos falar então da minha função lá no Brasil. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma explicação para o pessoal, né? Que talvez alguns que estejam chegando aí pela primeira vez no canal, né, que nunca entrou no canal e pela primeira vez está entrando e não conhece a nossa história. Então, é bem justo que eu explique para vocês por que nós estamos falando de trabalhos lá no Brasil, estando aqui em Portugal. Porque quando eu vim para cá, para Portugal, eu não vim como muitos vieram, né, com a intenção de um melhor emprego, de uma melhor oportunidade. Não é o meu caso, certo? No Brasil eu tinha minha profissão, tinha o meu emprego, né? Eu trabalhava em contratos intermitentes de trabalhos e sempre tinha, né, trabalhos de contratos
Eu trabalhava em contratos de paradas em fábricas, né? Como é que funciona isso? Eu vou explicar, vou tentar aqui explicar para vocês aqui. Uma indústria, uma petroquímica, ela fazia suas paradas para poder fazer manutenção nos equipamentos industriais. Por exemplo, as caldeiras, grandes caldeiras, vasos de pressão, tanques de armazenamentos, por exemplo, de combustíveis, né? E a gente era contratado dentro da minha função como inspetor de equipamentos industriais para poder estar fazendo as inspeção nos equipamentos industriais. Como é que funcionava isso? A gente era contratado, certo? E a gente ali ia fazer um levantamento das necessidades de manutenção naquele equipamento. Ver se tinha alguma coisa faltando naquele equipamento, se havia algum acessórios com defeitos, com danos. Então, tudo isso cabia a cargo de nós, inspetores, fazer isso, entendeu? Então, a gente entrava, antes do pessoal vir fazer a manutenção, a gente é que dava o descritivo do que seria feito ali naqueles equipamentos, né? Se precisasse trocar alguns acessórios, se precisasse fazer alguns ensaios mecânicos e vai por aí afora, né? Então a minha função funcionava mais ou menos como um médico, né? A gente chegava na fábrica, né? Na indústria, pedia o prontuário daquele equipamento, ou seja, daquele paciente, e em cima daquilo a gente via o que tinha sido feito, quais eram as manutenções que foram feitas naquele equipamento. Em cima daquilo a gente fazia um visual no equipamento e ali via se ainda faltava alguma coisa ou se precisasse acrescentar mais alguma coisa no equipamento, se durante aquele período que ele estava funcionando houve algum dano e precisa ser feito alguns reparos. Então ali a gente é mais ou menos como um médico, né? Um clínico geral, e quando você chega lá no seu posto de saúde, a primeira coisa que o médico pede é o seu prontuário. E ali tem todos os seus dados, né? Seus dados clínicos. E assim é a minha função na área industrial. Eu chego na fábrica, eu preciso do prontuário do equipamento, que nós chamamos de book, né? E ali tem todos os históricos daquele equipamento ali. E assim, o pessoal, era a minha função lá no Brasil. Então eu trabalhava para diversas empresas, né? Eu rodava o Brasil, né? Trabalhando, fazendo essas inspeções nos equipamentos. E houve-se a necessidade de eu vir aqui para Portugal, né, na Europa, dar essas assistências às minhas filhas, né? Porque elas vieram tentar a vida aqui, como eu disse, não é o meu caso, né? Mas eu vim por necessidades de dar um apoio para elas, eu e a minha esposa. Mas aí eu fico recebendo notificações, amigos que ligam, né? Perguntando como é que eu estou aqui, que está precisando de mão de obra lá. E a demanda é bastante grande lá no Brasil, dentro da minha função, pessoal. Então eu estou aqui trabalhando, né? E a gente pensou até na possibilidade de nós voltarmos, né? Por conta dessa demanda de trabalho que está dentro da minha área lá no Brasil. Mas é aquilo que acontece, né, pessoal? A gente não pode agora sair atropelando, né? Passar na frente dos bois, né? A gente tem que ter uma consciência que as coisas têm que agora caminhar dentro das condições que nós temos hoje, né?
Eu vim aqui para Portugal, eu gastei bastante, né, para poder vir para cá, e foi bastante investimento, então não tem condições de hoje eu pegar e voltar para o Brasil, por conta de que a demanda de emprego dentro da minha área lá tá bem interessante, entendeu? E então não tem como a gente pegar e fazer isso. Houve até assim uma conversa entre nós, né, para mim ir trabalhar lá no Brasil, ganhar o salário que eu ganhava lá, né, que não era um salário ruim, e as minhas filhas e a minha esposa ficariam aqui, né, na Europa, né, continuando a vida, e eu ia lá dentro da minha função. Mas, pessoal, não é legal, não é mesmo? Você ficar tão longe, né? Não é um outro estado, você está em outro país e a tua família está aqui, né? Então, quando eu vim para cá, eu vim com a intenção que viesse todo mundo. Eu não quis deixar ninguém para trás. Então não é interessante que eu vá para lá só por conta dessa demanda, mas tá uma demanda bem considerável dentro da minha função lá. Então é isso aí, é isso aí. Acho que eu tentei explicar para vocês mais ou menos como funciona aí o meu trabalho, a minha função lá no Brasil. E era um trabalho que eu gosto muito de fazer, certo? É um trabalho que eu me apaixonei mesmo por ele, eu sempre gostei desse trabalho. E quando falam que está precisando, você fica, sabe, com bastante vontade de estar lá novamente, entendeu? Mas não é que aqui não esteja bom, eu não vou dizer que aqui esteja ruim, eu não estou trabalhando dentro daquilo que eu estou acostumado, né? Eu saí fora bastante daquilo que eu trabalhava lá no Brasil. Então, como eu falei para vocês aqui, eu já fiz de tudo, né? Já fui copa, já fui apanhador de frutas na época, agora está chegando a época, viu? Chegando a época de apanha de frutas. É pera, é maçã, e agora chega o verão, começa essa época aí. Então, de tudo eu fiz um pouco aqui, entendeu? Para mim está sendo uma experiência tremenda. Como em outros vídeos aí, você que não viu ainda, dá uma olhada lá. Eu estou explicando um pouco do que eu tenho feito aqui também, aonde eu estou aqui agora, né? Mas é aquilo, a vontade a gente tem sim, né? De retornar para lá e eu voltar à minha função que eu tanto gostava de fazer. Mas tô bem, pessoal, tô bem, não tô triste por causa disso, porque eu digo para vocês, a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é você estar vivendo com Deus e vivendo com saúde. Você tendo saúde, tendo Deus na sua vida, o resto você resolve. Não tem crise, né? Você consegue se resolver. Então eu agradeço a Deus pela saúde, pela força, por tudo que Ele tem feito, que Ele fez para mim no Brasil e está fazendo para mim aqui em Portugal. Então eu não tenho do que reclamar, do que falar. Então eu estou bem satisfeito por isso. Eu estou aqui agora trabalhando nessa nova empreitada aqui, e todo dia está sendo desafios para mim, né? Eu estou lidando aqui com bastante estrangeiros, então são línguas diferentes, você tem que se habituar com tudo isso, culturas diferentes, e, poxa, é uma experiência que a gente jamais vai esquecer na vida, sabe, pessoal? Então eu não tenho do que reclamar. Mas é isso aí, vontade a gente tem, né? De estar lá no nosso país, fazendo o que eu fazia, mas aqui não tá ruim também não. Tô tranquilo, e só de ver a minha família também tranquila, feliz, a gente vai tocando a vida com Deus e com saúde, e tudo bem, pessoal.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, pessoal!